Então, quando nós estamos falando de tecnologia em tempo de pandemia, uma imagem, alguém na frente do computador, na frente do smartphone, com a máscara. Em tempo de pandemia, todo mundo acaba tendo essa imagem, achando que vai viver dessa maneira. Mas o que a gente percebe, no final das contas, é que nós estamos, em função dessa pandemia, nós estamos vivendo esse cenário onde nós temos, na verdade, toda a família envolvida no casa, tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que fazer as diversas atividades, envolvendo com a família, com os filhos dentro de casa, com todas as suas consequências de um uso de uma tecnologia que muitas vezes a gente não está preparado. Então, esse é um novo cenário que se instalou nesses últimos meses, e nós estamos tendo que conviver com isso. Como a gente vai conseguir suportar, como a gente vai trabalhar com tudo isso nesse novo cenário. Ainda bem que nesse panorama, nós temos hoje em dia as tecnologias que nos estão favorecendo. Na verdade, a gente está nesse cenário, a gente está podendo fazer um negócio online, só que isso não é uma realidade se a gente pegar um tempo atrás. Se a gente pegar 20 anos atrás, na verdade, isso não seria tão viável assim. Então, a gente vê que toda essa questão da tecnologia, ela acabou favorecendo esse panorama que nós temos agora, esse cenário que nós temos em tempo de pandemia, de poder, de alguma maneira, ainda trabalhar, de alguma maneira poder estudar, de alguma maneira poder ainda fazer outras atividades, né? Mesmo a questão de banco, pagamentos, compras e tudo mais, porque a tecnologia está presente nesse novo cenário nosso. Então, a gente tem que conviver com isso, a gente tem um novo panorama. Se esse panorama vai ser rápido ou vai ser curto, não se sabe. Mas, com toda certeza, nós temos que conviver com isso e nós vamos ter que passar por esse novo cenário aí. Então, o detalhe é como conviver com tudo isso, como conviver nesse novo panorama dentro da pandemia, tentando manter uma certa normalidade, entre aspas, das nossas atividades, quer seja no trabalho, quer seja no estudo, quer seja em outras atividades. Então, quando a gente pensa, né, em toda essa questão de evolução que nós estamos tendo, hoje em dia, essa possibilidade de a gente fazer muita coisa online, nós estamos no tempo certo. Daqui a 10 anos vai ser muito mais fácil uma situação como essa, em termos de tecnologia. Mas se a gente voltar 20 anos atrás, com toda certeza nós não teríamos condição de fazer, por exemplo, um evento desse, com mais de 200 pessoas, online, porque não teria tanto recurso assim, não tinha nem banda de comunicação para a gente poder fazer isso. Então, nós estamos vendo que a tecnologia ela está favorecendo nesse sentido a gente poder fazer muitas coisas que, se fosse voltar há 20 anos atrás, a gente não teria condição de fazer. Então, bem ou mal, a tecnologia está proporcionando que a gente não fique, entre aspas, a gente esteja isolado, tenha um distanciamento social, mas não um isolamento em termos de comunicação, em termos de relacionamento. É claro que o relacionamento mudou. Nós, brasileiros, temos uma característica desse contato físico, né, dessa proximidade física. O brasileiro é muito do toque, é muito do pegar, né, muito do contato físico. Isso, para nós, é um grande tabu, esse distanciamento. Mas se a gente pegar outros países, onde não tem tanto essa questão de proximidade, eles não estão sentindo tanto esse problema, essa relação que está sendo limitada somente pelo uso da tecnologia. Então, isso acaba sendo mais um problema nosso, devido a essa nossa característica, né, do brasileiro, do contato. Mas, por outro lado, mudamos a forma que a gente se relaciona. Se antes a gente tinha um relacionamento muito físico, agora nós temos um relacionamento virtual. E eu diria que até em alguns casos até aumentou esse relacionamento. Então, é um novo panorama e a gente acaba tendo que aprender a conviver com esse panorama. Se a gente for falar um pouquinho, então, de tecnologia, dessa questão de como foi a evolução, então, se nós vermos isso, nós temos essa possibilidade hoje em dia, porque, na verdade, nós temos a internet, que é o grande elemento que une, que dá essa liga a todo esse arcabouço tecnológico. Sem a questão da internet, nós não teríamos como conversar, porque a nossa conexão seria ponto a ponto, seria muito limitado. Então, se nós pegarmos que a internet está ali na década de 90, que houve realmente a popularização dela, apesar de ter surgido um pouco antes, mas era muito restrita, é que proporcionou essa possibilidade que nós temos hoje. É claro que nós temos ainda uma série de limitações, mas graças a Deus a tecnologia, tanto de comunicação quanto a tecnologia dos equipamentos, tem evoluído tremendamente. Se nós pegarmos aqui uma imagem,
só a título de curiosidade, isso daí era uma mesa de trabalho que vocês podem, talvez muitos de vocês reconheçam algum desses objetos ali. Mas essa é uma mesa de trabalho, vamos dizer assim, comum na década de 80. Se nós formos pensar, hoje em dia, o que nós temos? Hoje em dia nós temos esse novo panorama aí. Nós temos um computador, um smartphone, e ali nós temos um monte de coisa ali no meio. Esse monte de coisa são os aplicativos que hoje em dia nós estamos usando, quer seja para comunicação, quer seja para nosso entretenimento, quer seja para nossas, enfim, trabalho, o que for. Então, veja como a tecnologia, não só de comunicação, mas a tecnologia como um todo, acabou mudando. Se nós pensarmos na década de 80 para agora, olha só como o negócio evoluiu. Graças a Deus evoluiu, e isso possibilitou muita coisa que nós não tínhamos o controle. É uma nova forma de trabalhar, mas isso tudo, de certa forma, está também mudando o nosso jeito de se relacionar, quer seja com as pessoas, quer seja com as entidades, né? Com empresas, com bancos e tudo mais. A tecnologia vai fazer parte do nosso dia a dia. Agora foi impulsionado. Daqui a pouco vou comentar um pouquinho que muitas empresas estão mudando a sua forma de pensar em função desse novo panorama que acabou se estabelecendo. Como não se sabe quanto tempo vai durar, muitas empresas já estão trabalhando já de outra maneira. Então, nós também vamos ter que incorporar esse novo panorama, esse novo cenário, vamos ter que também trabalhar nesse novo modelo online. Então, aqui eu coloquei as atividades online. Então, hoje em dia, nós estamos fazendo o quê? Então, nós estamos fazendo os estudos, todo online, vocês são um exemplo disso, as escolas, universidades e tudo mais estão trabalhando tudo online, né, porque não dá mais para fazer atualmente no modelo presencial, devido a essa limitação, a questão da pandemia. A questão do trabalho. Então, hoje em dia, as empresas já estão trabalhando, muitas delas que podem, mesmo aquelas que não estavam acostumadas, já estão trabalhando no modelo home office. Por quê? Porque não dá para parar, não dá para simplesmente esperar que tudo se resolva, então tem que realmente trabalhar, e as empresas que podem estão trabalhando esse modelo home office. Então, é um novo cenário. Não é uma novidade essa questão do home office, mas eu diria que agora impulsionou muito esse que é a questão das compras. Então, já existe o e-commerce. Só que muitas empresas que antes tinham e-commerce, que era uma coisa mais comedida, vamos dizer assim, com esse novo panorama, tiveram que mudar rapidamente a estratégia. Se vocês acompanharem aí pela mídia, vocês vão ver que muitas dessas grandes empresas que, apesar de lojas, que tinham lojas físicas e tinha até um certo e-commerce, as lojas virtuais, rapidamente tiveram que mudar a sua estratégia. Por quê? Porque as lojas físicas não estavam mais abertas e tiveram que impulsionar de uma forma totalmente, vamos dizer assim, fora do previsto, o seu e-commerce. Por quê? Porque senão teriam que fechar as portas como uma empresa. Então, veja que isso tudo está mudando um novo cenário. Não quer dizer que agora, na volta quando acabar essa pandemia, que vai voltar ao modelo antigo. Eu não imagino isso. Então, veja, essas atividades estão mudando. E a questão da interação. Se antes nós fazíamos uma comunicação que era basicamente ponto a ponto, era uma coisa mais restrita, com o uso, por exemplo, da comunicação, por exemplo, usando o WhatsApp, hoje em dia isso impulsionou tremendamente, porque hoje em dia muitas pessoas descobriram que existem ferramentas para se poder trabalhar, fazer fórum, fazer grupos, fazer discussão, usando ferramentas que antes ninguém estava trabalhando nisso. Então, tudo isso está mudando a nossa forma de trabalhar, quer seja para estudo, quer seja para o trabalho, quer seja para a questão de compra, quer seja para, enfim, inclusive para a questão da interação que nós, vamos dizer assim, até de certa forma até aumentamos, porque antes nós estávamos dependendo muito da questão física. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem as ferramentas que possibilitam a gente fazer uma conversa, vamos dizer assim, entre aspas, presencial, só que a pessoa estando à distância. Então, de certa forma, isso tem também impulsionado nesse sentido com todas essas atividades online. Quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que sempre vem à cabeça, né, quando a gente pensa nas atividades online, que é o que mais deu um salto, foi a questão do home office. Então, hoje em dia nós estamos vivendo esse paradigma aqui. Ó. Na verdade, é isso que nós estamos vivendo. As nossas casas não estavam preparadas para trabalhar com home office. Então, nós estamos, muitas vezes, tendo que dividir ambientes,
com outras pessoas, com outras situações, porque nós não estamos preparados para esse novo cenário. Então, é um cenário que não é uma coisa nova, a questão do home office não é uma coisa nova, principalmente para quem é da área de tecnologia, da área de TI, isso já é uma coisa já muito antiga. Só que agora, com esse novo cenário, nova situação da pandemia, muitas empresas tiveram que rapidamente passar por um modelo como esse, né? Onde tiveram que colocar os funcionários de alguma maneira trabalhando, não na empresa, dentro das suas próprias casas, mas graças à tecnologia isso está sendo possível. O que nós vimos ali que não era possível, se nós pegarmos na década de 80, isso não teria a menor chance de acontecer. Depois, se alguém depois quiser, eu até escrevi até uma postagem, está no meu blog, está aqui em cima, aqui no endereço. Quem quiser depois entra ali, que é uma postagem que eu fiz justamente debatendo um pouquinho sobre essa questão das mudanças do mercado de trabalho em função dessa nova pandemia que está ocorrendo aí. Então, quem quiser depois pode acessar essa postagem lá no blog para ler um pouquinho mais sobre o que eu escrevo sobre essa questão do home office. Então, o home office, que antes era uma coisa muito mais restrita ao pessoal de tecnologia, ao pessoal, vamos dizer assim, de alguns segmentos, hoje em dia está todo mundo, de alguma maneira, trabalhando no home office. Claro, dentro das suas limitações. Então, é um novo panorama. Muitas empresas que eu tenho conversado, que não estavam necessariamente trabalhando em home office, já estão mudando o seu pensamento. Já estão pensando em reduzir a sua equipe física, onde vão colocar muitos dos funcionários, já que não precisa necessariamente estar na empresa, usando todos os recursos para trabalhar em home office. Então, é um novo cenário. Não imagino que isso depois que passar essa pandemia, isso vai voltar ao que era antes. Muitos debatem em termos filosóficos se o mundo vai voltar ao que era antes e tudo mais. Eu não sei se o mundo vai voltar como era antes, mas com toda certeza as relações que forem estabelecidas agora vão continuar num modelo, muita coisa vai continuar nesse modelo online, né? Então, mesmo os cursos que eram presenciais, hoje em dia descobriu-se, mesmo para os cursos presenciais, que tem a possibilidade, né, que há esse recurso de trabalhar online. O que muito tempo atrás isso era um certo paradigma, esse pensamento aí. Então, isso mudou, está mudando e vai continuar mudando, já que nós ainda continuamos nesse cenário. E o ser humano ele tem uma certa inércia, né? A gente demorou muito tempo para sair para ir para esse modelo online, já que as tecnologias já possibilitavam isso já há algum tempo, e com toda certeza isso ainda vai se propagar por um bom tempo na sequência, essa questão de continuar trabalhando ou estudando e tudo mais no modelo online. Quando a gente fala, então, falando agora um pouquinho de tecnologias, aqui eu não vou abordar todas as tecnologias, mas eu vou só falar um apanhado. Então, tudo isso é porque nós temos a internet, né? Então, a internet é que deu essa grande possibilidade aí de nós podermos trabalhar online. Se não fosse a internet, não teríamos condição de a gente fazer o que nós estamos. Isso está impactando dois momentos. A questão de comunicação e interação, e aí usando as ferramentas como o caso que nós estamos usando aqui do Teams, como o Zoom, como o Meet, tem várias ferramentas para comunicação. Mesmo a questão do uso do WhatsApp, que já todo mundo já usava, mas agora se intensificou, porque todo mundo já viu que vai ter que utilizar não o telefone como telefone, mas o telefone como um grande comunicador, usando mensagem, voz e vídeo. E isso tudo começou lá com o Skype. Eu me recordo que eu já usava para fazer reunião o Skype há muito tempo atrás. Com as suas limitações que tinha aquele tempo, hoje em dia nós estamos já mudando já de panorama, tendo uma possibilidade de colocar aqui mais de 240 pessoas numa conversa. Então isso tudo é tecnologia que possibilita. Se nós formos falar em termos de trabalho, em termos de relacionamento, entre aspas, corporativo, aí nós temos a computação em nuvem, que sem esse recurso nós não teríamos condição de acessar nossas informações nos drives virtuais. Hoje em dia as empresas estão colocando tudo nos drives virtuais. Você não precisa necessariamente mais depender do servidor local que está na empresa, está tudo na nuvem. Então, você pode, em qualquer lugar que você esteja, acessar as informações. E mesmo acessando as ferramentas e plataformas, tanto colaborativas quanto corporativas. E aí tem as plataformas como essa mesmo do Teams aqui, possibilitando você usar diversas ferramentas, quer seja da própria empresa, que tem diversos recursos que disponibiliza usando essas ferramentas, ou mesmo usando aí o Google, o Microsoft, que tem diversas ferramentas online que podem ser utilizadas. Então, tudo isso
acaba propiciando essa característica de todo mundo poder trabalhar online, né? Quer seja estudar, trabalhar, fazer compras. Imagina, você não precisar fazer tem que ir até a loja, você compra hoje em dia e rapidamente chega à tua casa sem a preocupação que antes muita gente tinha nessa questão de compra online, então acabou impulsionando mesmo esse elemento de não depender de uma compra física na loja, você poder comprar virtualmente. E o que, só para finalizar, para não estourar muito mais o tempo, já acho que até falei demais, mas como será o mundo, a minha visão de como será o mundo pós-pandemia? Então, em termos de trabalho, eu não imagino que o mundo vai voltar como era antes em termos de trabalho, escritório físico e tudo mais. Muitas empresas vão trabalhar, já estão mudando, eu tenho alguns depoimentos já de alguns empresários que já estão trabalhando já com o cenário de reduzir ou até mesmo eliminar o escritório físico para trabalhar todo mundo em home office. É claro que isso não é todas as empresas, né, mas já tem uma certa tendência nesse sentido. Em termos educacionais, então, isso mudou, não só na questão do estudo, do ensino EAD, à distância, mas também mesmo a questão dos cursos presenciais, né? Que hoje em dia você tem as possibilidades do uso das plataformas para os ambientes educacionais, e isso muda a dinâmica do ensino, onde você acaba possibilitando que o aluno esteja mais presente do que provavelmente sentado numa sala de aula lá escondido lá atrás, enquanto assim ele está presencialmente ali numa sala de aula virtual. Na questão de eventos e treinamento, veja esse caso aqui, né? Nós estamos fazendo um evento totalmente online, e muitas empresas já estão trabalhando nessa questão de treinamento online, eu já tinha, mas agora está intensificando. Então, vai ser uma tendência, não imagino mais, até mesmo congressos, não só nacionais, internacionais, eu já tenho alguns retornos já, de que alguns congressos já vão ser feitos totalmente virtuais. Não será, pelo menos num primeiro momento, não está mais se pensando em congressos físicos, né? Congressos que a pessoa vá fisicamente até o evento, onde vai ser feito tudo virtualmente. Isso é uma coisa que até pouco tempo atrás tinha muito pouco, hoje em dia vai aumentar. E só para fechar a ideia, a questão do comércio. O comércio mudou tremendamente. Então, mesmo, veja que o caso aqui da feirinha do Lago da Ordem, aqui de Curitiba, quem não é daqui ou já ouviu falar, tem uma feirinha muito famosa que tem de artesanato aqui em Curitiba, que, claro, foi fechado por causa da pandemia. Agora tem a possibilidade, né, os feirantes lá, o pessoal que trabalha com artesanato, de, usando a plataforma que a prefeitura mesmo criou, de vender virtualmente os seus produtos, né? Então, veja como as coisas estão mudando, mesmo uma feira, né, mesmo uma feirinha, uma feira com produto de artesanato, que não era uma loja, uma grande loja de venda de produtos e-commerce, agora já tem a possibilidade de trabalhar e-commerce. Então, tudo isso é um novo cenário que veio para ficar, e a tecnologia, só para fechar, a tecnologia ela está possibilitando esse aglutinado, essa nova modelo de se trabalhar nesse mundo pandêmico, e eu diria mundo pós-pandêmico, que muita coisa que foi agora aprendido, com toda certeza não será esquecido, principalmente nessa questão das relações.